chegamos ao quinto e último painel da atividade chamada Mercado Curta Cinema, que está sendo realizada pela primeira vez este ano, com uma ação decorrente também da chamada pública de mostras e festivais do Ministério da Cultura, através da Secretaria do Audiovisual e dos Recursos do Fundo Setorial. E durante na quinta e na sexta-feira realizamos 4 painéis, 2 em cada dia, estiveram sobre distribuição, novas formas de distribuição no mundo, casos de curta na TV e, nesse último debate, uma questão que sempre é muito essencial e que é pouco abordado, principalmente para quem está começando, são as questões legais. Porque é muito fácil fazer um curta hoje em dia, porque tem várias possibilidades tecnológicas, além de você poder assistir desde um filme no celular até um filme que não existe mais película, mas se fosse um caso de película, mas acaba o curta sendo, não podendo circular, não ser entre um festival ou outro, ou entre amigos. E muitas vezes esses curtas podem alcançar outras plataformas, outras janelas de exibição. E para isso sempre é necessário preservar questões legais do curta. Então, por isso, convidamos o escritório Post de Tupinambá, que são os advogados já especializados na área de entretenimento, audiovisual, basicamente de audiovisual, o Flávio Pouge e a Paula Tupinambá, para conversar sobre isso, o curta como negócio e aspectos legais. É um momento que muitas vezes a gente fica em dúvida e sabe, não tem como é que eu vou fazer, mas é sempre bom observar a importância de termos um suporte legal para que a obra da gente não fique parada só quando a gente possa circular, pode ser exibidas em outras janelas de exibição. Então, um bom painel para você. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Flávio Pugi, você é a Paula Tupinambá, minha sócia, como eu te apresentou. Vou ficar em pé que eu falo melhor, que eu fico andando para um lado e para o outro, ajuda a pensar. E a nossa ideia aqui foi trazer para vocês, bom, fazendo um pequeno histórico da minha vida, antes de ficar só sócio da Paula, eu trabalhava como advogado da Rio Filme e vi muitos contratos tirava muitas dúvidas dos produtores em relação às cláusulas do contrato. E havia muitas dúvidas em relação a uma cláusula que consta, que foi o que eu quis trazer para cá hoje, uma abordagem que eu trouxe para cá hoje. Muitas vezes o curta-metragem, ele tem uma carreira de cinema e ele é importante, acho que, pensar o filme, a obra, também como um produto. Isso não quer dizer abrir mão das características artísticas, nem nada. É apenas lembrar que o desejo do realizador, do produtor, é fazer a obra circular. Que mais gente possa ver, chegar a mais pessoas, a um público maior. E eu acho que, assim, então, o que a gente quer abordar aqui hoje são os cuidados fundamentais para que o produtor tenha, o realizador tenha, para garantir que essa obra possa circular sem, minimizando os riscos para o próprio produtor e realizador. Então, vamos lá, vou começar aqui a passar. Então, normalmente a primeira exibição por excelência, o destino em geral do curta-metragem, ele é quase sempre feito para cinema. E é importante, quer dizer, todo mundo quer ver o filme na tela grande e tal, mas é importante pensar como é que vai ser a carreira do filme depois disso. E as janelas mais comuns, as telas mais comuns, que tem mais demanda, são TV aberta e fechada e o vídeo por demanda, chamado ainda de VOD. Um produtor, quase sempre é a pessoa que vai ser responsável por negociar essas licenças do filme. Então ele tem que, a primeira coisa que eu acho importante aqui, vou abordar um aspecto que é negocial, que é entender com quem, para que você vai ter que procurar as plataformas e os canais que tenham a ver com o perfil da sua obra. Isso é uma coisa que a gente viu em anos de participação de Rio Content Market e tudo mais, as demandas dos compradores de licenças, eles, assim, quando você procura o comprador certo, você já sai com uma vantagem
em relação a você pegar o seu filme e distribuir para todo mundo para ver quem pega. Quer dizer, você tem que saber quem é a pessoa que tem o perfil daquele filme para poder ter maior chance de negócio, senão você vai estar desperdiçando o tempo dela e o seu também. O produtor normalmente é a pessoa que vai ter essa visão estratégica de identificar esses canais e plataformas que têm o perfil da obra. E o fundamental para você então levar adiante e conseguir negociar é ter todos os direitos que permitam você negociar essa obra adequadamente. Antes de entrar no que eu quero falar especificamente, eu queria passar aqui por essa questão das cláusulas negociais essenciais, que eu acho que isso é um valor assim, amplo para todos, não importa, qualquer produção audiovisual tem que ter isso em mente quando for negociar. Quer dizer, qual o território que você está negociando sua licença, é Brasil, é mundo, qual é o prazo de duração, se 1 ano, 2 anos, 3 anos, qual vai ser a remuneração do realizador e do produtor acerca disso, né, por essa licença. Às vezes, no caso de VOD, por exemplo, tem uma lista, vou pegar aqui um exemplo, sei lá, o Canal Brasil, ele vai fazer uma licença para exibir na programação linear dele e também uma outra licença para exibir no serviço de vídeo por demanda. E, então, isso são licenças diferentes, negociações diferentes. Normalmente a licença para exibir no linear é um valor fixo e por vídeo de demanda é conforme a obra seja assistida. Percentual. Normalmente percentual, muitas vezes 50-50, 50-50. Tem que saber quais são os segmentos de mercado que o licenciador vai explorar, né? Quase sempre TV aberta e um serviço de VOD. E se ele tem exclusividade ou não. Às vezes tem exclusividade por um tempo, depois a exclusividade é por um ano, depois não tem mais e tal. A exclusividade às vezes pode ser pelo território também, você pode dar uma exclusividade só para um território, então você deu uma exclusividade Brasil para o Canal Brasil, você deu uma exclusividade Estados Unidos da América para a Fox, né? Exatamente. Você pode segmentar bem a sua obra. É bom para você entender que às vezes você vai vender para o Canal Brasil, para ele exibir sua obra no território mundo, e ele nunca vai passar. E às vezes você teve uma oportunidade de vender para alguém para um território mundo, tipo América, e você está preso no Canal Brasil, que nunca efetivamente vai levar sua obra lá. Então, quando estiver negociando o contrato de distribuição, licença, né, da sua obra, é bom você pensar, porque a gente fica afobado, quer negociar, quer fechar. Olha, eu estou fechando com o Canal Brasil porque eu quero passar no Canal Brasil, naquela faixa de curta, não sei o que, sei lá, se tá desculpa isso, eu não sei. Eu sei que tem no canal curto, né? Enfim, mas se você fala assim, não, eu não vou negociar, eu acho que o canal vem, o contrato vem. O produtor, quer dizer, o canal vai te mandar o contrato para você dar tudo. Padrão deles, Padrão, tá lá tudo. Você tem que ter um cuidado de falar, não preciso negociar Brasil, né? Eu vou negociar, quer dizer, não preciso negociar mundo. Posso negociar. Ou negocia mundo sem exclusividade, mesmo pro Brasil, sobretudo em plataforma VOD, né? É importante você não ter exclusividade, porque você consegue negociar com mais plataformas. Nem sempre isso é possível, vai depender do jogo às vezes tem uma exclusividade por um ano, depois não tem mais, uma licença de 3 anos com exclusividade só no primeiro ano, por exemplo, chama de holdback, né? Em relação a outras janelas ou a mesma janela. Bom, o que mais que os canais e as plataformas de VOD, que são o principal objeto aqui da minha análise, vão exigir? Conformidade técnica. Especificamente as plataformas de VOD tem que ter como é que chama? Integração. Integração, exatamente. A obra tem que estar própria para subir e tal. Tem várias empresas que fazem só isso. E sempre nos contratos de licenciamento você vai ver que você tem que entregar um material com certas especificações. Se não tiver com as especificações ou com as qualidades esperadas, o canal pode devolver o filme. Então isso é uma questão também que o canal vai sempre exigir, né? O exibidor, vou dizer, não é só o canal, pode ser até o exibidor de cinema. E sobretudo a conformidade jurídica. Pode ser, tem que se desdobra em várias, né? Financeira, quando tem recursos públicos, tributária, trabalhista, inclusive eventuais menores, e direitos de terceiros sincronizados na obra. E é esse último aspecto aqui, o direito de terceiros sincronizados na obra, que a gente vai enfocar aqui na nossa fala de hoje, porque são exatamente elementos que vão integrar a obra,
elementos de terceiros, propriedades de terceiros ou não propriedade, no caso de direito da personalidade, mas de qualquer forma são direitos de terceiros. Direitos de personalidade. Exato. Que se integram à sua obra, estão sincronizados na obra. Então, se você não tiver autorização dessas pessoas, você pode ter algum problema depois. Isso acho que é especialmente sensível no curta-metragem, porque em muitos casos é uma ação entre amigos. Então faz-se num certo esquema de guerrilha, numa certa informalidade. E nosso lema é assim: torça para o melhor, mas prepare-se para o pior. Ninguém casa esperando se separar um dia, mas aquele seu parceiro pode virar o seu inimigo no futuro, entendeu? E criar um problema para a exibição se não tiver dado a licença, se não tiver feito a sessão para você, entendeu? Então, é fundamental ter o cuidado com esses contratos na hora da produção, é disso que a gente vai falar. Vamos lá, Felipe. Pode perguntar? Pode perguntar. Pode fazer, acho que pode. Um curso depois, fala. Trabalhista em relação a menores, o que? Participação de menor no curso? Exatamente. Em produções audiovisuais, a produção de menores, ela exige-se um alvará de menores. Embora eu tenha colocado no trabalhista, não é algo dado para trabalhista, mas eu quis dizer que em relação aos profissionais que trabalham na obra, ainda que seja um menor de idade. Quem dá o alvará é a Vara de Infância e Juventude. Tem até uma discussão no STF sobre isso. Na verdade, o que acontece, né? Menores não podem trabalhar, né? De uma forma, pela nossa legislação, menores não podem trabalhar. A nossa própria Constituição, quando é um trabalho que é desenvolvimento da sua intelectualidade, das artes, coisas do espírito, há uma exceção que a criança poderia, mesmo ainda sendo menor de idade, poderia estar desenvolvendo uma atividade profissional, porque aquilo dali é um talento que ela não pode deixar passar esse time, vamos dizer assim, estou falando aí da minha boca. E aí, então, essa exceção que a criança pode sim, mas precisa de um alvará de autorização. Houve uma discussão muito grande durante algum tempo, acho que esse ano agora o STF decidiu que... Ainda não decidiu. Decidiu tem... liminar. Liminar. Desculpa, então. Então, liminarmente, o STF decidiu que se ficaria restrito à vara da infância e da juventude. Porque tinha uma discussão em alguns estados, acho que Goiás e São Paulo, que achavam que era uma atribuição da vara de família, quer dizer, da justiça de família, não, da justiça trabalhista. Porque, por ser uma questão de trabalho. É tudo uma questão psicológica, porque essas crianças se estão se colocando ali, não só de estar trabalhando e não estar na escola, de às vezes ter como personagem, tem uma questão muito polêmica nessas discussões, que é aquela cena do Tropa de Elite, que o garotinho mata o amigo dele, e diz que a preparadora de elenco falava assim, você pensa que você está matando a sua mãe, que ele matou a sua mãe, alguma coisa, sua mãe morreu. Então, assim, é toda uma questão que as crianças são submetidas, que muito embora aqui no Brasil a gente tenha uma lógica jurídica em que são os pais que são os responsáveis pelos filhos, né, que a gente chama de pátrio poder, o Estado vem para se meter e tem que dar uma autorização prévia, que é essa autorização de menores poderem trabalhar nas obras. É uma interpretação do Estatuto da Criança e do Adolescente com base no pressuposto constitucional de que a família é também um dever dos pais e do Estado. Mas é controverso. Mesmo se for uma entrevista jornalística? Então, quando é um documentário, por exemplo, né, essa criança ela vai estar na atividade normal dela e ela vai participar daquilo. Você não está tirando ela da atividade normal dela. Diferente que ela vai fazer uma cena de uma ficção, né, ela saiu. Agora, se a gente está fazendo um documentário, aí a gente chegou para entrevistar o personagem e aqui estava a filha dela, ela vai ser entrevistada. Minha interpretação é que nesse caso você não precisa de um alvará de menores, entendeu? Até porque você não programou aqui, você não tirou aquela criança do rumo normal dela. Mas precisa da autorização dos pais. Isso com certeza. A autorização dos pais com certeza. Sempre, porque é de imagem. É diferente da questão, então entenda. Existe uma diferença entre a questão da imagem da criança, que sempre vai ter que ser dada pelos pais dela, pelos tutores, né? O próprio, para você pedir o alvará, você tem que ter também. É um dos documentos que você junta. Um dos documentos que você junta para pedir o alvará é a autorização dos pais em relação àquela participação e ao direito de imagem daquela criança que vai ser cedido para aquela obra. Mas o alvará vai além do direito de imagem. O alvará, ele quer verificar os requisitos que aquela criança não estará sendo submetida a pressão psicológica, um ambiente que não seja adequado para uma criança. Não vai comprometer o horário escolar, se ela também não vai estar filmando à noite. Existe uma série de restrições, inclusive nenhuma criança pode filmar à noite. Quando a gente vê cena à noite,
de criança é porque aquilo foi feito em pós-produção, ou porque alguém ousou, e eu não estou aqui para fingir que não ouvi, né? Mas prescinde sim de um alvará. Tá? E não é uma questão trabalhista propriamente dita, a gente colocou, como ele disse aqui no item do trabalho. Porque tem a ver com o trabalho. Mas... Tem a ver com o trabalho, é um trabalho tanto que existe, também tanto que existe a divergência. prestador de serviço dentro do... Existe uns formulários, pontos, umas cláusulas que são necessárias constar nessas autorizações, assim, onde a gente possa buscar isso? Existe. Assim, aqui no Rio, por exemplo, existem umas portarias que regulamentam o que deve ter no seu pedido de alvará e isso vai ilustrar também o seu contrato. O contrato de autorização do pai é mais simples. O que você precisa reunir é um contrato meio tipo, autorizo a imagem do meu filho e tal. O que você vai ter mesmo são os outros documentos. Tem que ter alvará de bombeiro do lugar onde vai acontecer, para saber que aquele lugar enfim, não está sob risco, tem risco menor. Tem que ter uma declaração do médico, da escola. Antigamente já teve uma regra que você tinha que depositar na conta da criança, entendeu? Abrir uma poupança da criança, fazer um depósito. Essa caiu, mas já houve isso. E enfim, essa questão, só para completar o ponto anterior, a questão foi levada ao STF, essa divisão entre a competência da Justiça do Trabalho e a Justiça Civil de menores, e o STF decidiu que a princípio, o ministro Marco Aurélio deu uma liminar, e essa liminar foi confirmada pelo plenário recentemente, é disso que a gente estava lembrando, dizendo que a princípio a responsabilidade a competência é da Vara de Infância e Juventude. Caso o trabalho seja realizado, há alguma penalidade ou apenas não pode ser divulgado? Não, na verdade, eu confesso que eu nunca vi a fiscalização trazer alguma consequência. Mas se você for autuado, você vai pagar uma multa e depois, e se uma atitude for reiterada, a produtora pode vir a ser fechada. Mas, para falar a verdade, eu nunca tive acesso a uma multa que tenha acontecido por causa disso. Mas, em geral, as pessoas não querem correr o risco, desculpa, só para completar, as pessoas não querem correr o risco de bater uma fiscalização e interromper, você perder aquela diária, ter que reprogramar a escola, entendeu? Então, elas, em geral, tiram o alvará preventivamente. Acho que a sua pergunta foi depois, né? Assim, vamos supor que você filmou e não tinha alvará. Porque o alvará, ele serve para o ato da filmagem, né? Você tem que, inclusive, afixar ele na porta da sua filmagem lá e se chegar uma fiscalização, que ele chamou o comissário da Infância e da Juventude for lá fiscalizar, ele vai ter que ler o nome daquelas crianças que estão ali na porta, vai ter que ver o horário, tudo isso está tudo conforme o juiz determinou. E o juiz vai determinar dentro dessa lógica aí da portaria 7, da portaria 14, que são esses horários, essas coisas que tem que ter, não pode ter bebida alcoólica, não pode ter nudez, não pode ter nada disso. Mas o que acontece? Tem acontecido, e eu já vi algumas vezes, contratos com os canais, que o canal pede lá na frente, quando você vai já licenciar a obra, o canal fala as autorizações para menores, como se o canal estivesse pedindo que você provasse que aquela filmagem efetivamente contou com o alvará. Normalmente também esses contratos com os canais falam que você garante que você teve os filmagens. Eu nunca vi ninguém falar, e aí, cadê aquele alvará? Até porque só se aquela criança efetivamente, quando aquela cena aquele filme for à tela e aquela criança estiver passando por uma cena que você fale, gente, mas um juiz autorizou essa criança a fazer essa cena? Entende? Que aí isso poderia vir à tona. Então, assim, o alvará, ele é uma coisa para o ato da filmagem, mas existe hoje em dia, lá na frente você pode encontrar contratualmente com uma exigência disso, assim, e você não ter. Aí você fala que tem, entendeu? Porque vai ser mais difícil. O alvará, ele tem um prazo de validade de 120 dias, que é o 120? Corrija aí. 80 dias? 180 dias. Isso aqui é a minha garota. 180 dias para você filmar, porque às vezes você consegue, porque, por exemplo, você vai tirar o alvará, é uma loucura, você não sabe o dia da filmagem, você sabe o dia da filmagem, aí o alvará não saiu, e agora? A filmagem vai ter que andar, né? Então você anda com a filmagem, aquele alvará sai, você tem 180 dias para fazer. O contrário também, né? Você pediu o alvará e mudou a filmagem antes que você pudesse ajustar o alvará. Pois é, isso também é terrível. Isso daí, olha, alvará para criancinha, a gente costuma dizer que é melhor contratar anão. É uma piada, mas pelo amor de Deus, é bem complicado. Então, se vocês tiverem filme que tenham em menores, assim, começa a se programar, fazer uma organização. E assim, o que a gente recomenda também é que, não vai ter jeito, não vou tirar o alvará.
não vai dar, é caro, não sei o quê. Então, faça todos, reúna todos os documentos que a legislação exige, entendeu? Para você ficar calçado. Se alguém, olha, eu não tirei o alvará não, mas você pode ver que está em conforme com a escola, está conforme de saúde, está conforme... Você, pelo menos você se defende melhor, digamos assim. Eu só queria saber como dá para acompanhar essa liminar que vocês falaram. Por onde a gente pesquisa essas informações sobre mudança de Cara, no legislação? site do STF. Eu posso te mandar depois, eu não lembro o número dessa ação. A gente não chegou a fazer a postagem porque não revisaram o texto, não. E para emitir o alvará, você acha importante ter um advogado com você? Ou- Precisa, Não precisava, né? mas precisa. Agora precisa. Não tem como, tem que contratar o advogado. Tem que contratar o advogado, tem que pagar taxa de custa judicial hoje para cada alvará, são R$412. E tem o seguinte, se você tiver no mesmo filme, você tem um personagem principal que é uma criança, e você vai ter uma cena que vai filmar em Jacarepaguá e a outra que vai filmar aqui na Zona Sul, você vai ter que tirar 2 alvarás. Porque a competência Isso não do faz o alvará menor é atraída, sentido, isso mas é outra assim que coisa funciona. Isso não faz o menor que sentido. não faz o menor sentido na minha maneira. Nenhuma, é a única decisão judicial que não vale Já é um trabalho no pra- território pra inteiro, fazer um assim. É uma sentença, né? Você É, tem que sim. dar uma É, isso. sentença. Sim. Se o juiz falou, né? É um absurdo. É um absurdo Agora, esse aspecto. agora tá falando assim, no caso, se você faz o trabalho, como ele falou, você fez o trabalho ali, você não preocupou com o horário, mas preocupou pelo menos com a autorização dos pais. Isso é indispensável. Filmou, acabou o nível, porque a fiscalização, você vai O ter risco uma diminui. ciência do que você vai estar filmando. Isso pode acontecer Exatamente. depois que ela viu o filme. Ela pode fazer, se te pedir o alvará e se não tiver, ela pode eventualmente autuar. Filmou sem descumprimento da legislação. Mas nunca vi. Pode acontecer, em tese. Eu passei por uma situação há pouco tempo, tem 6 meses que eu trabalho como editor, estou editando uma websérie para o canal Histeria, parceria com a Conspiração, e foi sobre mães, que foram mães de 16, 17, 18 anos. E aí a maioria das mães aparecia a mãe com a filha no braço. Os 2 menores. E aí deu problema dos dois. Aham. Nos 2 casos, a gente teve que fazer o preenchimento de imagem, botar voz em off, porque a gente não tinha alvará. Como era diretora, era produtora, ela teria que arcar com a despesa, estava dando a casa dos 10 mil, assim. Pois é. Então, tipo, depois de ter sido gravada, ela achou Mas muito aí é desesperada. depoimentos, né? É. Pra você ver. Aí no caso de depoimentos também. Mas o depoimento, assim, é diferente de você pegar uma coisa assim, pode existir uma situação mista em relação a isso que a Paula falou. Quer dizer, você está fazendo uma coisa de depoimentos, mas ao mesmo tempo você marcou para a pessoa ir lá, você não pegou no ambiente dela, entendeu? Então isso tudo vai impactar também. É bem sutil, né? Se a pessoa quiser reclamá-la, Sim, encrencar. sim. E, em geral, a nossa fiscalização ela é mais punitiva. No Brasil, né, em termos do Brasil, é mais punitiva do que educativa. Então, isso é um revés que você deve levar em consideração também quando você está fazendo suas produções. E é óbvio que os grandes, né? Quer dizer, quem vai sofrer fiscalização permanente? A Globo, a Record, a Conspiração, essa galera tem em cima, porque tem muita criança em novela, não sei o quê. Inclusive tem até não sei se está em vigor ainda, mas já teve uma época que tinha até um pedido que você podia fazer, você tinha um alvará que saia mais rápido, em 10 dias, se fosse para novela, que de tanta demanda que tem, assim, para esse tipo de coisa especificamente. A não dá conta desse alvará, a produtora que teria que dar. Então sempre joga pro Isso mais aí fraco, né? tem que ver como é que está o contrato da conspiração com a produtora. Mas normalmente eles empurram para quem... Você pode empurrar a todos os custos, desde que você arque, né? Isso aí é uma negociação. Até porque são iniciativas independentes, Sim. a Eu acho que o produtora problema não é que ela é... vendeu o programa que ela tinha feito, ela conseguiu vender para a Conspiração. A maioria dos Conspiração casos é comprar, assim. pediu o alvará. Quando eles Exatamente. compram, você já tem que estar com tudo no esquema. É, e aí e- haja dinheiro. Voltando para a história das licenças, é isso. Mas é um exagero, na minha maneira de ver, porque, isso que eu te falando, quem queria depois ali, vendo aquele programa... É porque o grande talvez se sujeite mais a esse tipo de fiscalização. Essas meninas estavam filmando, elas estavam filmando, estão contando a história delas. Assim, também uma questão de interpretação de risco. Mas eu entendo o canal falar, não vou comprar se vocês não podem. Exatamente, cada um está avaliando o seu risco e a ideia dessa minimizar o isso risco aqui hoje é do justamente pós, isso. como Só que fez. depois comprou, deu dinheiro, Né? Mas não saiu, né? não saiu do que ela queria. Aham. Teve
Teve que fazer um truque de edição. Né? Muito Teve bom. que usar de artifícios de edição, de pós-produção, para poder Se tratando contornar. de Então, por isso que é bom festivais. trabalhar antes com essas licenças de direito, para evitar que seu filme fique um bloco só. Assim. Se tratando de Voz festivais, metálica. assim, é exigido o aval. Isso vai depender Quem da perguntou organização, aí mas da pra, ação a direta, coisa é de para constitucionalidade, filmagem. lá do- Foi uma nossa colega que está ali atrás. Quem perguntou qual era a ação do STF sobre a competência? Então, é a ação direta de inconstitucionalidade 5326, tá? Aí você acompanha lá. Então vai depender do exibidor. Ele pode, assim, todo mundo, a responsabilidade normalmente é solidária, né? Então, por isso que a conspiração talvez tenha pedido, entendeu? Os canais pedem para poder se prevenir. E eles dizem o seguinte, o pano de fundo aqui é o seguinte, toda a responsabilidade o canal vai colocar em cima do produtor. Tipo, olha, você garante que tem todos os direitos, se você não tiver, você vai se responsabilizar por isso. E é essa alerta que eu quero trazer aqui nessa... O Ancine também, será que existe na CPB lá, essas autorizações? Não. Existe? Não tem a ver. Não tem a ver. Então, o que pode acontecer é o direito de terceiros, né? Aqui já é entrando específico no tópico que eu quero falar. Se algum direito de terceiro está na sua obra e isso não é objeto de um contrato de cessão, porque foi feito com uma ação entre amigos, você não pegou na hora, deixou para pegar depois, você quer, vai negociar o filme, quer correr atrás daquilo, pode ser pior correr atrás depois. Se rolar uma relação de inimizade, de briga, alguma coisa, essa pessoa pode conseguir proibir a exibição do seu filme. Porque ela não deu autorização para aquela obra dela ou para a imagem dela estar naquela obra sendo exibida publicamente. Então, ficar dependendo disso é muito arriscado. Se for numa programação linear especificamente, que o canal bola aquela programação, ele bolou o seu filme para passar naquele horário, exatamente, tudo mais. Se chega uma liminar impedindo ele de exibir, isso vai gerar um prejuízo para ele, e esse prejuízo pode vir a estourar no colo do produtor. Por isso que ele tem sempre essa cláusula em todos os contratos, a gente vai chegar nela daqui a pouco, mas existe o risco de indenização que o produtor pode ter que pagar tanto ao exibidor, por ter que tirar a obra dele, porque não pode exibir, como ao terceiro que estava com o seu direito não licenciado para aquela obra, por exemplo. Bom, e então, assim, tem 3 tipos de direitos de terceiros que podem constar na obra. São os direitos autorais e conexos dos artistas que participam daquela obra. São os direitos de personalidade das pessoas que estão sendo representadas ou que estão participando naquela obra. E direitos de marcas que apareçam naquela obra, que também são uma propriedade intelectual de terceiros. Primeiro, vamos falar aqui dos direitos autorais e conexos. Então, assim, todo mundo que tem uma contribuição artística para a obra deve fazer um instrumento de cessão. É muito importante no caso do argumento e roteiro e da direção, o roteiro menos, desculpa, o argumento e direção, o roteiro também, mas a lei de direitos autorais estabelece que os direitos patrimoniais sobre a obra audiovisual original é do dono do argumento e do diretor. Ou seja, não é o produtor originalmente. Então, o produtor precisa garantir que esses direitos sejam cedidos a ele. Normalmente, essa cessão vem junto do contrato de prestação de serviços. Embora seja, ainda tem um desvio aí que cessão não é uma prestação de serviço. Então, em tese, quando você faz um contrato só para os dois, você deve tomar um cuidado de separar o que é um e o que é o outro. É 70% da prestação de serviço e 30% para a cessão de direitos, ou 100% da prestação de serviço e contra a cessão de direitos, esse dono do argumento ou o diretor vai ter uma participação nas receitas desse filme. Tem que ter uma coisa separada, porque a tributação é diferente, você pode ter algumas complicações. Mesmo que você não faça essa separação, no mínimo você tem que colocar lá que há uma cessão. E que ela você tem que dizer se ela é onerosa ou gratuita, também é uma exigência da lei. E eu acho melhor sempre que ela seja de alguma forma remunerada. Isso vai te deixar mais protegido contra uma eventual reclamação de que foi vendida a preço vil ou alguma coisa assim. Então,
mais uma vez, no ambiente de curta-metragem, tantas vezes, isso a gente já viu tantas vezes com nossos amigos, onde a obra é feita num ambiente informal, entre amigos, uma ação entre amigos e tal. Você não pega esses contratos e depois lá na frente, se você brigou com ele, você vai correr atrás desse contrato, você está muito mais exposto em termos de risco. Os artistas que contribuem também, isso aqui, argumento e direção, direitos de autor mesmo, não conexos. Os artistas, eles vão ter direitos conexos e eles também devem ceder. Na verdade, o diretor, a lei diz que o diretor representa os artistas todos para fins de negociação da obra. Mas, enfim, o importante é que todo mundo ceda individualmente, é mais garantido. Ou seja, o iluminador, o fotógrafo, outros figurinistas, pessoas que têm contribuição artística identificável na obra, que não é só uma coisa técnica, né? Tem um decreto, uma lei, quero dizer, dos 78, que é a Lei dos Artistas, que ela tem um anexo que diz quais são as funções artísticas e quais são as funções técnicas. E as funções artísticas, todas têm direito autoral e devem ceder ao produtor para deixar o produtor tranquilo para negociar aquele produto. E evitar que alguém possa impedir, por exemplo, a exibição daquela obra, se discordar porque não tinha dado a sessão. A trilha sonora também, acho que isso é a parte, todo mundo mais está confortável, sabe muito bem que tem que ser cedido, né? Tanto a original quanto a pré-existente, músicas que você vai pegar que já existem para sincronizar na obra, essas então, é fundamental, porque pode dar problema fácil de impedimento de exibição do filme. E outras obras que apareçam na sua obra. Por exemplo, uma escultura, um quadro, um trecho de uma obra um trecho de uma obra audiovisual, na televisão, que o personagem estava assistindo, alguma coisa, enfim. Existem exceções e a gente vai falar disso mais para frente, mas em regra, o ideal é que tudo esteja assim. Eu vou dar o exemplo do... Eu queria fazer uma colocação depois, fala. Não, eu quero dar o exemplo do... Sempre ouvi dizer que foi do Pequeno Dicionário Amoroso, mas eu não encontrei esse case, para te falar a verdade, mas... Que é o seguinte, tem uma cena do Pequeno Dicionário Amoroso, que o casal está no Museu da Chácara do Céu, e eles estão diante de certo quadro. Só que esse quadro não teve autorização, o artista não tinha dado autorização para o quadro aparecer na obra. E aí a alegação, mas a gente está no museu, como é que os quadros não vão aparecer, né? Quer dizer, eu não estou forçando a barra, isso faz parte do pano de fundo. Só que nesse caso, o quadro havia sido mudado de parede por uma escolha do diretor, porque ele achava que aquele quadro era melhor e ele queria aquela parede por causa da luz, etc, etc, etc. Ou seja, houve uma curadoria do diretor, ele escolheu aquele quadro naquele canto, Então, é indispensável, assim, se houve uma escolha intencional de uma obra protegida por direitos autorais, é indispensável que essa obra seja licenciada. Vamos lá, Felipe. Posso fazer uma colocação? Pode. Eu queria só explicar aqui um pouquinho, que eu falo quando ele fala de artistas, né, que é dentro da nossa lei de direitos autorais, a gente tem um dispositivo que fala que dentro das obras coletivas, e assim, a obra audiovisual, ela é uma obra, além de ser uma obra em coautoria, como ele disse, entre o diretor e o autor do argumento, ela é uma obra que se dá coletivamente, né? Não é diferente da gente sentar, eu sou uma autora literária, eu vou sentar e vou escrever aqui e está pronta a minha obra. Se ela vai virar livro depois, se alguém vai fazer uma edição, ok, mas bastou a mim para poder sentar e escrever e produzir. Dentro de uma obra audiovisual, por mais que o diretor e o dono do argumento sejam considerados o dono da obra, né, os autores, né, ela só existe, aquele diretor só dirige se tiver tido atores, se tiver tido uma preparação de elenco, se tiver tido um figurino, maquiagem, enfim, toda essa parafernália de gente que tem contribuições individuais para... Então, na lei ela diz que toda contribuição individual na obra coletiva toda contribuição é reconhecida o direito autoral. Então, por isso é que precisa para cada um desses participantes, a não ser o cara que é o... técnico. O que carrega o fio, Pois entendeu? qualquer um pode fazer, não tem uma diferenciação. Eu costumo dizer que até o cara da maquinária tem contribuição autoral, porque às vezes o cara tem que
fazer uma rebimboca da parafuseta para poder colocar a câmera ali daquele jeito, que se não tivesse tido aquilo, você não conseguiria aquela imagem, você não conseguiria aquele plano e tal. Então, todas essas pessoas, não é só aquela coisa que é diferente, que é a música, né? Que é muito fácil você identificar Visualizar, uma licença. Inclusive, nesses casos, normalmente são licença, né? Licença de uso, que é uma coisa que vai aparecer ali e você pode licenciar para outro. É verdade, eu estou falando sessão aqui a maior parte das vezes, mas porque a sessão é licença. nesse caso específico, que é quando o trabalho diretor e autoral, os você artistas não consegue envolvidos, desvincular. Você não Exatamente. consegue pegar aquilo ali e desvincular daquela obra. Aquilo ali se incorporou daquilo. Não dá para você dizer que você vai pegar a interpretação daquele autor e vai jogar, e ele vai fazer aquilo num outro contexto e aquilo não vai funcionar, porque tinha todas aquelas coisas juntas. Então, naquele caso, são sessões de direito autoral que cada um desses participantes autorais, individualmente, tem que ceder para o produtor, o realizador. Porque no curta-metragem, muitas vezes, o realizador é o produtor, é o diretor, né? Se fundem tudo na mesma figura. Mas quando você começa a pensar já na obra, né, que como um produto, uma obra grande, enorme, que você teve um cara que foi o produtor, que tomou vamos dizer assim, a iniciativa financeira, econômica e estrutural para tudo aquilo acontecer, normalmente esse cara é o dono da obra, passa a ser por essas sessões que vocês fazem para ele. Então não é só pensar, não, mas aquele cara é meu amigo que era o diretor de arte. Você precisa dessa autorização também. Você precisa dessa exceção de direitos daquele cara para você poder especialmente enquanto ele ainda é seu amigo. De preferência. Cara, a gente vê muita briga, o ator que sai no meio do filme, entendeu? Exatamente, porque se o cara sai no meio do filme, você já filmou, você vai ter, sei lá, 2 semanas para filmar teu curta. Você filmou 1 semana, na 3ª semana você brigou com o cara. Acabou, você não tinha contrato. Chora, entendeu? Então, normalmente, a gente não só faz o contrato antes, como a gente coloca uma cláusula que se aquele contrato for quebrado no meio, está autorizada desde já irrevogavelmente tudo que ele tiver feito até aquele momento. Para você não ter que jogar 10 dias de filmagem fora, entendeu? Então, assim... A lei até ampara, né, o uso do cara, que ele sabe que vai ter uso econômico e tal, mas isso aqui é o caminho mais seguro, porque você vai entrar nessa discussão... De qualquer forma, ele precisa ter te dado autorização. Isso. Fundamental. Nesses casos aí, esses contratos, assim, a gente tem como conseguir uns contratos como base para a gente redigir, ou tem que procurar sempre advogado? É sempre controverso, cara. Quanto mais familiaridade você tem, quanto mais você vai fazer, mais você conhece aquilo, de certa forma, menos você, em tese, precisa do advogado, assim. Mas é um risco que você está correndo sempre. Assim. Eu não gosto de reserva de mercado, tá? Então, assim, o produtor quer fazer, é uma opção do risco dele. Existem milhões de minutos na internet e tal. Tem umas propostas sérias. A APRO de São Paulo reuniu com o escritório do Sesnic, fizeram um bando de minutas. Mas, assim, a minuta, acho difícil ela abordar todas as situações, sabe? É uma coisa meio de cada um no seu quadrado, eu acho, sabe? Tipo assim, o advogado é um cara que entende isso, ele vai dar aquele olhar, não vai ter que sair da tua preocupação de produção, entendeu? Mas existe sim, se você é associado da Brave, eles disponibilizaram esse grupo de contratos aí. São contratos super leoninos, para minha maneira de ver, para o produtor. Isso, assim, eu não gostei dessa iniciativa na época, eu achei péssimo, afinal de contas, contrato, como o Flávio acabou de dizer, né? Ele não quer reserva de mercado, contrato é lei entre as partes, então o contrato se dá entre as partes, elas têm liberdade contratual. Achei na época aquilo bem... Acho assim que a Brave chegar, esse é o contrato, entendeu? Porque ela está dando um contrato para o produtor. E se você é o diretor de arte, você tem que assinar aquele contrato também, como se aquele contrato que você cede... Ele é voltado para o produtor demais. Entendeu? Contrato, ele tem lados, né? Que é reserva de mercado? Não, ele estava brincando de reserva de mercado e dizer, só advogado cuida disso e vocês, liga para o advogado se você precisar. O advogado cuida de contrato, o diretor cuida de dirigir a cena, entendeu? É claro, gente, que existe, ainda mais numa produção de curta-metragem. Vou falar pra vocês que eu, sei lá, em 10 anos, acho que se eu tive um filme de curta-metragem lá no escritório fazendo assessoria, foi muito, e mesmo assim deu um problema, entendeu? Teve mais. Um pouco mais, mas assim, porque deu algum... Já havia alguma questão mais polêmica em relação ao filme. Às vezes por uma questão de personalidade, por ser um documentário que estava tratando de biografia de alguém, né, como eu estava falando ali de uso de imagens, de trechos de filmes, documentário, na maioria das vezes é um filme de arquivo, né? Então você vai estar usando muitas obras de terceiros, né? Às vezes, por mais que seja um curta, eu costumo dizer, um curta dá tanto trabalho quanto um longa, entendeu? Só que não tem o dinheiro para fazer. Do ponto de vista jurídico, você vai ter as mesmas, o mesmo arcabouço contratual, mesma preocupação, igual, idêntico, entendeu? É uma obra
tem elementos de terceiros, você precisa licenciar, você quer, a não ser que você faça seu curta para assistir com a galera em casa. Aí tudo bem. Aí você faz o que você quiser, não precisa de nenhuma autorização, ao contrário. Oi? Se você entra em questões aí que falou aí, tipo trilha sonora e obra, questões de domínio público, tem também questões legais que eu tenho que fazer também? Não, se tiver em domínio público, você pode usar. Ponto. Não tem questões legais, nada? Não há questões legais. Não, tipo assim, você tem que pensar, por exemplo, o Noel Rosa, acho que acabou de fazer 70 anos da morte dele, se não me engano. Então você pode usar as músicas dele, mas você tem que ver o seguinte, se você pegar alguém para cantar no teu filme, beleza. Se você usar uma gravação, tem que ver se essa gravação também está em domínio público ou não. E se tiver coautoria, só entra em domínio público depois da morte do 70 anos último. da morte do último. O último coautor. Então, se ele se tiver Noel Rosa é obra, alguém, sei lá. Eu tô falando essa coisa desse, se você tem um orçamento de um longa-metragem, entendeu? Você tem dinheiro para você organizar, mas curta-metragem, no geral, a gente não tem dinheiro. Correr atrás mesmo é... Olha, da mesma forma que todo mundo em curta-metragem faz uma ação entre amigos, sabe? o que eu digo é o seguinte, assim, a gente, sempre que a gente pode, a gente faz o esforço para atender. Da mesma forma que o curta-metragem é feito com uma ação entre amigos, as pessoas ganham menos e tal, se a gente puder atender e fazer um preço melhor, entendeu? A gente vai tentar fazer também, mas no final das contas, cara, é uma escolha de risco, os riscos que você quer correr. Eu acho que o que eu quis trazer aqui hoje, o que eu gosto de fazer sempre é deixar as pessoas empoderadas, cientes dos seus riscos para decidir correr ou não. Entendeu? É importante só trazer, dividir o conhecimento aqui. E aí a questão das cinematografias, né? Seria, por exemplo, uma das... Aqui, falo de direito da personalidade, antes falamos de direitos autorais. Agora os direitos da personalidade, que muitas vezes é confundido com o direito autoral. E é completamente diferente, né? É regulado pelo Código Civil, a imagem da pessoa é muito mais do que a efígie dela, é também a projeção dessa pessoa na sociedade, né? Seu nome, sua voz, sua reputação, tudo isso é a imagem da pessoa no sentido amplo. E a imagem da pessoa, o uso da imagem de alguém, segundo o Código Civil, pode ser proibido se a pessoa entender que aquilo está lhe causando uma difamação, uma ofensa, ou se for para fins comerciais. E aí entrou essa questão da cinebiografia, quer dizer, mas... Porque você tem um balanço de direitos constitucionais aí, né? A preservação da intimidade das pessoas e o direito à informação do público em geral. E é nesse sentido que o STF decidiu nessa ADIM 4815, com a ação direta de inconstitucionalidade, que decidiu que o artigo 20 do Código Civil, que diz que pode ser interrompido o uso quando afetar a imagem, afetar a reputação, né, bom nome, ou a reputação, ou quando tiver uso comercial, para dizer que isso não pode impedir cinebiografias de serem feitas, ou biografias, né, em termos de livro e tudo mais. Ou seja, o STF fez um balanço de direitos constitucionais. Ele achou que o direito à informação do público é maior do que o direito à intimidade da pessoa. Mas isso vale para pessoas conhecidas, né? Assim, pessoas cujo interesse possa ser coletivo sobre a vida daquela pessoa. E quando já é um falecido, você tem que procurar os herdeiros também. O Código Civil. Então, assim, é prudente você também ter autorização de personalidade de todo mundo, da mesma forma. Você pode dizer que é uma cinebiografia, você pode sair por um uso jornalístico e tal, alguma coisa, mas o ideal é você ter a autorização das pessoas que você está usando a imagem delas para o filme, vai fazer um filme sobre alguém e tal, se for possível. Não é caso de cinebiografia, mas aquele caso clássico da biografia do Roberto Carlos caiu com essa ADIM? Caiu com essa ADIM. Exatamente essa ADIM aí. Só que, assim, um caso só importante do Roberto Carlos é que não houve proibição judicial, foi um acordo. O acordo foi, imagina, o juiz, eu não estava lá, tá? Tô contando coisas que me disseram, mas o juiz, na audiência, pediu autógrafo para o Roberto Carlos. E aí depois chega e fala assim, vamos fazer um acordo? Eu acho que a editora Planeta falou, melhor fazer um acordo, porque... Ficou meio, enfim.
Mas então não chegou a ser proibido pela justiça. Foi um acordo, bem ou mal. Depois, quando teve a decisão do STF, o Paulo... Como é que é o nome dele? O autor, Paulo César de Andrade, sei lá, não lembro agora. Ele fez um livro novo, complementou o livro, contando a história do processo. Foi uma grande saída também que ele fez, que ele está contando a história dele. Você falou que música e audiovisual tem que pedir autorização e prédio, obra arquitetônica. Também. Ele entra no domínio público, não precisa... Não é domínio público. Domínio público só depois de 70 anos o arquiteto morrer. Mas existe uma previsão na lei, exatamente. A lei tem o artigo 46, 47, 48, trata de exceções, né, aos direitos autorais. E diz que as obras que estão situadas permanentemente em logradouro público podem ser utilizadas. Mas também há uma controvérsia, se você escolhe aquele prédio, aquela coisa, tem um exemplo que não é de audiovisual, mas a tinta Souvenir fez botou uma fachada na lata, estampou na lata de tinta a fachada de uma casa. O arquiteto entrou com o processo e ganhou, porque não autorizou o uso da obra dele para aquele fim comercial. E quando a gente fala em fim comercial, é um fim comercial mesmo. Você vai fazer um documentário sobre o Silvio Santos e depois esse documentário vai passar no cinema, vai vender ingresso, então é comercial. Não, isso é indireto. O uso comercial é você fazer uma canequinha com a cara do Silvio Santos. Isso é um uso comercial da imagem dele. Entendeu? Não é usar indiretamente, assim. Acho importante colocar, Flávio, que é o seguinte, essa questão da ADIM, né, que veio depois que começou o processo do Roberto Carlos, veio a Associação Brasileira de Editores de Livros, né, acho que é isso, a ABL, e entrou com essa ação direta de inconstitucionalidade que conseguiu o artigo 20 que ele falava, que era que precisa de autorização, ele não foi mudado, né, ele tem o mesmo texto, a ação não mudou o texto, mas diz que você tem que ler aquele texto conforme a Constituição. E com isso, antigamente, o que acontecia? Se você não tinha uma autorização, você não conseguiria nem passar, porque o risco era muito grande. Porque simplesmente pela falta de autorização, quem não tinha autorizado, o dono do direito, conseguia uma liminar no juízo e o juiz impedia que ele tirava o filme da sessão do ar. Hoje em dia, por você ter essa resolução de que você tem que ler o artigo 20 em conformidade com a Constituição, você não consegue chegar liminarmente e pedir que o filme saia. Você precisa entrar no juízo com um processo de conhecimento para efetivamente provar que há uma mácula da reputação da pessoa, que você realmente está contando uma coisa que não é verdade, né? Que você, prejudicou a imagem daquela pessoa e sim o juiz vai mandar seu filme sair de circulação. Eu acho que nem vai mandar mais. Acho que ele vai cobrar uma indenização e vai ficar por isso mesmo. Só se for uma coisa muito... Pode ser um pedido muito, pode ser, sim. Você como tem que ser uma coisa muito... Você como violadora mesmo, poderia muito falar, mentirosa. olha, eu quero que tire, exatamente, porque você... Mas vai ter que haver um processo de conhecimento. Antigamente não, antigamente liminarmente, pelo texto do artigo 20, o cara chegava lá e falava assim, derruba esse filme agora. E aí era um terror, porque você tinha negociado uma série de contratos, você tinha um exibidor com uma semana programada, você tem um filme para passar na televisão logo depois, então isso realmente era muito ruim. Deu uma destravada no mercado. O que a gente costuma falar, eu costumo falar muito com meus clientes, quando estão escrevendo documentário e a gente tem autorização, muitas vezes, como ele falou, é muito bom você ter autorização, se você vai fazer uma biografia que você quer se aproximar do personagem, da família do personagem e tal. Exatamente. Ok, você tem uma autorização e muitas vezes você tem até uma reserva de grana que você paga para esse personagem, para essa família e tal. É como uma autorização de direito de imagem mesmo, propriamente dita, né? Mas acaba que muitas vezes sai com uma prestação de serviço, na prática ali do pagamento. Mais. Quando a família quer muito dinheiro, aí quando exorbita o que seria razoável de você pagar por um direito de imagem, aí eles fazem um contrato de consultoria, como se a família fosse prestar algum tipo de consultoria. Tributariamente. Só aí falando do ponto de vista também de quem está pensando em dinheiro público, que tem que prestar conta de cada dinheiro que gastou. Exatamente, se for privado. Mas o que eu estava querendo dizer não era isso não, era um perdido. Era que, então quer dizer, o cara não tinha que pagar, não tirava. Aí você dá o dinheiro, mas é claro, muitas vezes você não quer fazer uma obra e você não está próximo do personagem, né? Você quer contar uma história que, do jeito que você vai contar aquela história, por mais que seja verdade, o personagem não queria nem que você falasse dela, né? Senão a gente vai ter sempre biografias e sempre biografias Chapa brancas. branca, Chapas brancas, entendeu?
Então, assim, com esse artigo 20, quer dizer, com essa resolução aí, dessa decisão do STF em relação às cinebiografias, isso facilitou com que a gente possa fazer sim, mas sempre, vocês realizadores, sempre com muito cuidado, com uma ética, sabe, de fonte, com uma ética de usar realmente e sempre dando uma oportunidade para o controverso, entendeu? Quer dizer, você vai contar uma coisa, mas dentro do filme você arruma uma forma da narrativa de poder provar que aquilo dali está... Senão você vai estar sempre se colocando mais no risco, resguardado entendeu? possível, Seu risco exatamente. começa a ficar maior, você começa a falar um monte de fatos. Se você não tem como provar aqueles fatos, então realmente, peraí, né? Então é sempre um cuidado com uma ética de jornalismo mesmo, né? De como você estiver fazendo um documentário. Mas hoje em dia eu acho que pode começar a fazer sem falar com ninguém. Exatamente. O caso da Elis Regina foi assim, a família deu e não interferiu, por exemplo, no roteiro. E o próprio Bosco, ele falou isso, João Marcelo falou, pô, eu tô dando autorização, eles podem ter a leitura deles sobre o filme, eu não vou interferir. Então foi uma coisa, é o ideal, o cenário ideal, né? A família concorda e não interfere, isso é o melhor possível. O terceiro grupo de direitos de terceiros que pode aparecer numa produção audiovisual são o direito das marcas, né? A marca é um direito que tem que ser registrado e a pessoa que registra tem direito de usar exclusivamente aquela marca e decidir com quem que ela quer se associar, com quem que ela não quer se associar. Então, é muito comum hoje em programas de televisão você ver as marcas borradas na camisa da pessoa, porque o cara não quer nem discutir. Então ele borra a marca e... Na televisão é uma coisa que talvez seja mais fácil fazer isso, né? Às vezes numa obra cinematográfica pode macular, digamos, a obra de alguma maneira. Então, o ideal é você ter cuidado com o que... Eu vou tratar de um caso interessante que teve uma decisão há pouco tempo, mais pra frente falando isso. Mas todas as marcas de terceiros que aparecerem, aquele caminhão da Coca-Cola que passa no fundo, a marca do carro que o cara está dirigindo, não é que você não possa usar, mas é importante ficar atento a isso também, tá? Porque isso pode vir a dar algum problema. Em tese, você não pode usar nenhuma propriedade intelectual ou direito de personalidade de terceiro sem autorização. A rigor é isso. A rigor é isso, entendeu? É claro, de novo, a gente volta aqui em riscos que se quer correr, em exceções, né? Em razoabilidade. Mas assim, você quando está filmando, toma cuidado para não meter em primeiro plano a marca de um terceiro, porque depois você vai ter problema, entendeu? Então, assim, ter esse cuidado também na execução, na filmagem, né? Você pode entender que porque essa exibição de marca, às vezes não normal, é fazer um merchandising e pagar. Você está divulgando de graça, acho que já está aparecendo. Por exemplo, só um exemplo que eu me lembro, exemplo antigo, né? Quando o Spielberg fez o filme Peter Pan, ele escolheu a Panam para aparecer. Você tinha que ter um avião. E perguntaram para eles, você teve algum acordo com a Panam? A Panam faliu logo depois, era uma empresa de aviação. E ele falou, não, eu só escolhi por causa do nome Pan. Peter Pan, Panam. Então, sabe, foi um uso aleatório, mas que ele escolheu e tal, mas não deu problema, até porque a empresa levou da breca logo depois do lançamento do filme. Então, mas aqui, foi a sua pergunta, que é o seguinte, por exemplo, recentemente estava fazendo um freelance que era um programa de bandido, o cara era bandido, não sei o que lá. E aparecia o carro, e aparecia várias vezes a marca do carro. Então me diga, se você como marca, você vai gostar de sua marca, ainda que de graça, esteja aparecendo vinculada a bandido, você não vai gostar. Então você como produtor, como realizador, tenha cuidado, porque vai ter problema, aí você vai ter que borrar. Ou você filma sem aparecer a marca, ou depois você vai ter que arrumar um recurso para minimizar teu risco, entendeu? Nem sempre é agradável, né? Nem sempre você pode querer vincular uma causa a uma história, uma cena, né? Bom, aqui então eu quero falar quais são as responsabilidades que o produtor assume quando faz suas licenças, né? Existe um risco pro exibidor de não poder passar o filme, digamos, se tiver algum problema, especialmente na TV linear, né? Que ele tem aquela grade programada. E por isso é comum uma cláusula contratual que exime toda e qualquer responsabilidade para o produtor, legal e financeira, né? Ou seja, o produtor é que fica responsável caso o canal, o exibidor, a plataforma de VOD tenha algum problema, o cinema, né, tenha algum problema. Nem sempre para cinema há contrato, mas se houver. Essa linear aí é aberta
O negócio do pensamento linear é que o prejuízo dele é maior, porque ele tem que programar aquilo. Não, o que você entende de linear? Linear é TV aberta. TV aberta e fechada, que a programação não é você que escolhe, ele é que programa. E os riscos para o produtor, né? No final das contas, a cláusula em geral diz que o produtor assume a responsabilidade por todos os direitos e que se houver violação de algum direito na obra exibida, ele vai assumir essa responsabilidade legal e financeira. Caso, às vezes ele tem que assumir a defesa do exibidor, né, seja quem for, uma televisão, por exemplo, ou seja, tem que ingressar na ação. Digamos que, Canal Brasil, de novo, sempre um exemplo, vai passar lá o filme e alguém processa dizendo que não tem o direito de exibir aquela obra porque contém um direito dessa pessoa que está processando que não foi licenciado por aquela obra. O Canal Brasil diz assim, se eu tiver algum problema, você está assinando um contrato comigo, dizendo que você tem essas licenças todas. Se chega alguém e diz que não tem e eu tenho que mudar a minha programação, ou essa pessoa me processa porque eu exibi um filme com a imagem dela ou com o direito dela e não estava autorizado, você vai assumir a responsabilidade por essa, você vai ingressar nessa ação, assumir a responsabilidade, assumir a indenização. Então, assim, pode dar um desdobramento tão grande, tão caro, uma época que o filme já está pronto, ou seja, você não tem nem mais aquele orçamento que você tinha para poder remanejar ali, tentar fazer alguma coisa, que é fundamental você ter chegado já com os contratos nesse momento de licenciar. Exatamente isso, eu já tinha falado, né, que se você vai precisar correr atrás dos contratos depois que o filme está pronto, na bica de licenciamento, pode ser que você não consiga. Se você por acaso teve um entendimento com aquele artista que deveria te dar essa licença, ele pode vender caro isso, como a gente já viu no escritório acontecer. Enfim, então tenha todos os seus direitos, faça os contratos previamente, é a recomendação, né, para agir de forma preventiva e segura. Aqui vamos falar então das exceções de direitos autorais, né? O clearance é uma coisa uma coisa que a Paula falou agora. Muitas produtoras hoje em dia encomendam clearance para saber, será que eu deixei alguma coisa de fora e tal? Então chama o contrato do escritório ou qualquer advogado para analisar a obra e ver item por item, minuto por minuto. Apareceu aqui uma marca, apareceu aqui, teve uma música de fundo, todos os direitos de terceiros que estão naquela obra, dizendo se eles devem ser licenciados, ou se eles podem ficar sem licença, ou se você deve retirar, né? A gente vai dar essa opinião sobre cada uma dessas cenas em geral. Não, às vezes não é sobre cada uma, é sobre cada vez que aparece uma marca você deve licenciar. Enfim, pode ser uma orientação mais genérica, mas muitas vezes a gente faz específica cena a cena mesmo. Uma das maneiras que você sabe que você pode, que é uma previsão da Convenção Internacional de Direitos Autorais que é reproduzida na lei brasileira, utilizar a regra de 3 passos para saber se você pode usar, se aquilo ali é uma obra, assim, uma obra de terceiro que você vai usar na sua obra, protegida por direitos autorais, só que seria um uso justo, dispensando a licenciamento. E quais são? Tem que ter em certos casos especiais, que a gente vai desdobrar no slide seguinte para ver o que seriam certos casos especiais, que não afete a exploração normal da obra, que não cause prejuízo injustificado aos interesses legítimos do autor. Vamos tentar traduzir isso aí. Em certos casos especiais, eu vou traduzir no slide seguinte. Não afete a exploração normal da obra, não afete. Teve um filme que a gente trabalhou há pouco tempo, onde era um documentário também, e estava sendo filmada uma cena e estava tocando uma música no fundo dessa cena. O cara estava com o rádio ligado. Não foi escolhido, a gente não sabia qual era, o produtor não sabia qual era a música que estava tocando no rádio, chegou para conversar com aquele personagem estava no seu habitat ouvindo uma rádio. Não foi a música inteira, não foi escolhida a música, foi aleatório. Aquilo ali afetou a exploração normal, era uma música do Henrique Iglesias. Aquele trechinho naquele filme não afetou o uso do Henrique Iglesias. Ele pode continuar, quer dizer, ninguém vai deixar de comprar o CD dele, se você quisesse comprar ou baixar a música, porque tocou ali. Quer dizer, o fato de aquela música sendo usada ali não afetou a exploração normal da obra, como ela normalmente é explorada, né, pela gravadora e tudo mais.
e não causar prejuízo justificado aos interesses legítimos do autor, também, será que, mas ele poderia te licenciar, então você está causando um prejuízo ao não buscar essa licença? Entendo que não, porque não foi uma escolha que você fez. Tá? Mas sempre, assim, os produtores que procuram a gente adorariam que tivesse tudo por preto, tudo branco. Pode, não pode, isso não existe, gente. Infelizmente isso não existe, é uma avaliação de caso a caso. E não tem uma regra realmente definitiva. O acesso ao judiciário é livre, a pessoa pode se sentir com o direito violado, pode querer entrar na justiça contra o uso que você achou que era justo, e isso vai se definir numa decisão judicial. Por isso que muitas vezes as pessoas preferem pegar logo o direito do que ter que discutir depois. Uma alternativa seria você entrar na justiça antes, pedindo que a justiça declare que aquilo ali é um uso justo. Aí você também estaria garantido, você poderia exibir sua obra tranquilamente. Só vi isso uma vez. Eu tive uma experiência com isso e um licenciador me informou que, não sei se é verdade, porque no Brasil era o único local onde era considerado entretenimento o uso de uma música nessa condição do rádio que está passando um documentário de fundo, né? E que lá fora era visto como jornalismo. Aquele som estaria tocando na imagem que você está documentando, mas no Brasil é visto como entretenimento. Eu fiz uma filmagem de drag queens cantando dublagens. Então eu chego até o local onde eles se apresentam e eles estão cantando músicas de americanas, mas aquilo é um documento do trabalho deles. Mas aí eu já troquei tudo e ferrei. No karaokê você escolhe a música que você canta. É difícil. Mas qualquer uma que cantar tem o ECAD. Não, mas o ECAD é para depois só, para exibição. Vai correr do só Sejam duas coisas. Aqui é o direito do cara mesmo, assim, você escolheu assim. Do autor da música. Do autor da música, exatamente. Ou da gravadora e tal. Porque assim, se você. Nesse exemplo, só para voltar e passar a palavra, nesse exemplo do Henrique Iglesias, o diretor tinha a ideia de manter a música para a cena seguinte. Aí já virou trilha. Exatamente. Então a gente recomendou que ele tirasse e ele acabou tirando. Não, ele tirou. Eu queria dizer assim, foi um risco danado, tá? Esse filme aí. Esse filme que ele está contando, por acaso, foi um filme que eu trabalhei muito de perto e foi um risco danado. Mas o que eu acho legal, e eu quero dizer aqui, né, somos todos resistência, eu queria dizer o seguinte, que senão a gente não consegue também ir muito adiante. Aquilo dali era uma coisa que podia parecer uma bobagem, tocar uma musiquinha no rádio, mas estavam tocando uma música do Henrique Iglesias, ou Júlio Iglesias, que é o melhor amigo do rei da Espanha, que aquele filme contava sobre um povo que tinha sido dizimado pelo governo espanhol, entendeu? Que entregou eles estão há 40 anos num campo de refugiado, e o cara lá que nasceu naquele campo de refugiado, um menino de 15 anos, escuta aquela música e fala, namorada, Henrique Iglesias e tal, e nem tem noção do contexto. Então, assim, foi muito mais do que, é isso que eu acho, né? Então, às vezes não era documental, ele estava lá no meio do deserto filmando aquilo, no radinho de pilha do cara tocou a musiquinha do Iglesias lá, e não foi uma coisa assim, foi na época a gente tentou licenciar, uma grana preta, uma grana preta e não rolou lá, então vamos. Aí a gente fez um parecer de fair use, que é isso que ele está dizendo, que são exceções que existem na nossa lei, que esse que o cara disse para você, o licenciante lá, existe aqui no Brasil também essa regra de jornalismo, quando você pode até, por exemplo, se eu estiver fazendo um programa que fale de várias obras audiovisuais, aí eu pego no meu programa, vai aparecer um trechinho, isso também é visto como um uso justo, no Brasil também. Eu teria que fazer uma prévia, antes de vender o filme, eu teria que estar com esses acordos mais ou menos, o quanto eu posso me proteger. Para você ficar 100% protegido, licencia tudo. Ou você pede para o juiz declarar, juiz, isso aqui é um uso justo, você concorda que eu estou fazendo um uso justo? Mas pode ser julgado já que vimos aquilo uma vez. ali é jornalismo, porque a lei não fala de jornalismo. Cinema falam pra gente, até 12 segundos, essa história dos 7 compassos é uma jurisprudência dos Estados Unidos. Isso é gringo. Tá? Só vale lá. O Brasil adota a legislação internacional, que a maior parte dos países do mundo adota. Então, eu
não concordei totalmente com essa visão de que aqui seria uma jabuticaba nossa, não. Assim, isso é uma coisa inspirada na Convenção de Berna. Isso aqui consta na Convenção de Berna, eu acho, ou de Paris, sei lá. Então, se você... Eu, no caso, troquei a trilha por garantia, mas se eu achasse que aquela música era muito importante e quisesse tentar alguma negociação para manter sem pagar o direito, eu poderia fazer que ação? Não. Ou você ia pagar, ou você ia correr o risco, ou você ia entrar na justiça pedindo para o juiz declarar que aquele lá está fazendo o uso correto. Ah, tá. Mas aí é viável isso? Eu só vi isso uma vez e foi um caso do caceta, na verdade. Eu achei muito maneiro. Foi no documentário do Alô, Alô, Terezinha. Ai, que eu sei. Né? Deu maior complicação, né? O advogado teve nosso colega Petros teve uma solução brilhante, eu achei. Ele tem um monte de artista cantando, está contando a história do Chacrinha, as pessoas iam lá se apresentar. E ele chegou para todo mundo que tinha ali, sei lá, aparece o RPM cantando, isso aqui. Então ele chegou todas as editoras e gravadoras, né? Na verdade ele é só editora, não tinha gravadora. Se bem que era playback, né? Muitas vezes, podia até ter editora. Podia até ter gravadora. Mas chegou para todos e falou assim, olha, eu preciso licenciar essas músicas, quanto custa? Aí veio um orçamento absurdo, maior do que o orçamento do filme. Aí ele falou, bom, não tenho esse dinheiro todo. Aí mandou um e-mail coletivo para todo mundo dizendo assim, olha, a verba que eu tenho é essa, vocês topam ratear igual? Todo mundo ganha tanto por minuto e tal, não sei o que, vai dar tanto para cada um. Não, queremos o meu, não sei o que. Aí ele entrou com uma ação na justiça contra todo mundo, dizendo, pode declarar que eu estou fazendo uso justo? Ganhou. Resultado, pagou 0. Deu muito bem, muito maneiro. Mas já é um caso, né? Mas isso está ao alcance de todo mundo. Era também assim, ele não ia conseguir fazer aquele filme se não tivesse isso. Ele não estava se apropriando do prestígio daquelas obras para pegar carona, entendeu? Ele não estava botando aquelas músicas ali. Porque a ideia é essa, você não impedir que a pessoa pegue carona no prestígio da sua obra para poder alavancar a própria obra. Então, como é que você vai contar a história do Chacrinha sem mostrar o RPM cantando ali, entendeu? Não tem como. E você não está querendo usar aquela música está ali por acaso, são os trechos que sobrou de vídeo da época. Né? E outra coisa, só para falar do negócio do jornalismo ainda, quando a televisão faz um documentário, assim, que o Globo Repórter, por exemplo, ela bota as trilhas e tal, ela paga só ECAD. Porque, a menos que ela pretenda vender aquele Globo Repórter como um produto de VOD ou de DVD, alguma coisa, ela não precisa licenciar, porque ela só exibiu na grade dela e aquele programa sumiu. Ela mesma produziu, né? Sim, porque ela é produtora, imaginando também os dois. Mas ela teria que pagar também, se ela fizer uma Globo Filmes, quando faz um filme, tem que pagar, não tem jeito. Mas eu digo, quando é uma produção para a própria TV, que ela só vai pagar o ECAD, pela execução pública da música. Ela não ficou uma coisa permanente que ela vai vender depois. Vamos lá, Felipe. O que são os casos especiais? Aí você tem 3 perguntas para se balizar se é um caso especial ou não. O uso da obra pré-existente constitui o objetivo principal da obra nova? Por exemplo, de novo, Alô, Alô, Terezinha. Não constitui o objetivo principal. Foi utilizado um trecho curto da obra pré-existente, ou seja, sem a proporção entre o trecho da obra utilizada e a totalidade da obra nova é pequena? Você vai fazer, um curta-metragem sobre o Chacrinha, mostra só uma música do RPM, mostra a música inteira, teu filme é de 5 minutos, a música tem 4 minutos e meio. Você usou aquela música no teu filme. Então, não se encaixa, seria não a resposta. Mas se o trecho é um filme de 1h30, você usou 30 segundos, 50 segundos, é pequeno, é desproporcional. Você não usou a obra inteira também, então seria um trecho curto, sim. O trecho utilizado atende à finalidade que se propõe a obra nova, ou seja, você usou aquilo para contar a história do Chacrinha, de novo nesse exemplo da Alô Terezinha. Eu não usei aquilo para enfeitar a minha obra, eu usei para contar uma história, ou seja, ele está respaldando, é um elemento para eu contar essa história. Então, ele atende à finalidade da obra, que é contar a história do Chacrinha, e não apenas pegar o prestígio daquela obra na minha. Então, se as respostas forem não para a primeira e sim para as 2 últimas, provavelmente é um caso de uso feito em certos casos especiais. Então, você soma isso com as outras 2 do slide anterior, você tem um parecer sobre o que é uso justo. Isso não te garante que você não vai ter problema. Só vai não ter problema com autorização ou da pessoa ou da justiça. Aí você garante que você não vai ter problema. Hoje, eu tenho uma dúvida.
dúvida aqui, até uma dúvida que eu tive fazendo curta que está aqui. Não tinha jeito de fazer de outra maneira. Eu peguei o Temer falando um pronunciamento. O pronunciamento é nosso, ou não? O pronunciamento do Temer, por exemplo, presidente da República, anunciando para as pessoas. Cara, depende do contexto que você usa, entendeu? Assim, a princípio eu posso concordar com você, mas não vou dizer assim, tá tranquilo sem ter visto teu filme, sem fazer uma análise. Isso seria um clearance. Chegaria e falou, podia assistir meu filme aqui? Acho que precisa de vários, porque começa com os impeachments, a fala dos deputados, do impeachment, e eu coloco o Temer dialogando com o Galvão Bueno. No 7-1, na Alemanha. Entendi. São trechos curtos. Mas eu sei aquela. Olhei o YouTube, que a licença. Eu corri o risco. Eu fiquei pensando se valia a pena, eu corri o risco. Pelo que o YouTube está falando, acho que é mais ou menos isso aí. Ah, sim, porque olha só, o fato de. A gente trabalhou num filme excelentíssimo lá no escritório. Também tem muita coisa do impeachment. O que eu frisei para o diretor? Olha, é importante você fazer um uso jornalístico da obra, ouve os dois lados, não deixe uma coisa... Se você fizer uma coisa tendenciosa, se aquilo ali macular a imagem dele de alguma forma, entendeu? Ele pode se insurgir contra. Então você se previne fazendo com esse tipo de garantia, entendeu? Tentando dar um enfoque jornalístico, justamente, mesmo sendo um programa de televisão, para você tentar se equilibrar e ter uma defesa caso aquilo venha gerar algum problema também. Mas a rigor, assim, a imagem das pessoas públicas, ela tende a ser, o uso delas tende a ser mais tolerado pela justiça, porque é um contexto público, como você disse. Mas não é um ok permanente, entendeu? Não, eu ia falar que não é um lugar de território livre, entendeu? Exato. Principalmente que você está falando, eu já estou imaginando o que você fez, que você não usou aquela fala, você foi editando ela, foi fazendo... dando uma grande... Imagina, eu estou até curiosa. E o fato do YouTube dizer que aquela licença, assim, o cinegrafista tem um direito sobre aquela imagem, mas as pessoas que estão retratadas não estão necessariamente autorizando. Ele pode dizer assim, você pode usar a minha filmagem, mas até quando você vai pegar material no CPDoc da Globo, ela diz assim, olha, eu te autorizo o uso da imagem, mas não as coisas que estão retratadas aí, você tem que correr atrás. A música, as pessoas que aparecem, as marcas. Perdão? Ele conta a história do ator, mas na verdade o Bozo ele é um licenciamento de uma empresa norte-americana, né? E aí não foi autorizado, como é que... Eu não sei. Não. Desconheço se teve alguma controvérsia a respeito disso. Mudaram, né? Mas eu também acho, assim, você está contando a história do ator, como é que você vai contar a história daquele cara do Arlindo lá sem falar que ele fez o Bozo? Não tem como. Eu acho que poderia se encaixar por um uso justo. Mas é um risco que se corre de novo. E outra coisa, a TV Senado tem uma liberação para usar como é que funciona a imagem, som? Se não me engano, as imagens da TV Senado estão sob licença Creative Commons. E aí você tem que ver lá qual o tipo de licença que ela dá. Pode usar, mas tem que dar o crédito e tal. Mas, de novo, isso é para uso das imagens, não do que está aparecendo nas imagens. Tá? Que ela está te licenciando o trabalho dela, TV Senado, não o que ela está sendo filmada ali. É público, eu não lembro o número de cabeça, mas você pode passar um e-mail depois que eu te passo. Vamos lá. Agora uma exceção para os direitos de personalidade. Da mesma forma, assim, primeiro a gente falou das personalidades de pessoas conhecidas, né? Que tem uma tolerância maior, porque o interesse dessas pessoas conhecidas se confunde com... existe também um interesse da coletividade sobre as personalidades do país e tudo mais, artísticas ou políticas. Agora, e quando é uma pessoa desconhecida? Quando você está fazendo uma filmagem na rua e aparece um cara que passou ali por qualquer motivo. De novo, ele tem direito, se é uma pessoa desconhecida, ele tem direito à privacidade, à intimidade, à personalidade dele. E aí você também pode fazer um testezinho para entender se você vai ter problema ou não. De novo, não é nenhuma garantia. Era possível o retratado saber que estava sendo filmado? Tipo, sei lá, uma praça pública, alguma coisa, está evidente, está sendo filmado. Foi mantido o contexto original de onde a imagem foi retirada? O retratado aparece de forma não intencional na cena, em locais e atos públicos, em meio a outras pessoas ou a multidão?
O retratado aparece em situação constrangedora ou deselaboradora da sua personalidade, né? Sei lá, tá bêbado no chão, entendeu? Alguma coisa assim, entendeu? Uma coisa que possa eventualmente depor contra ele, tá pichando, sei lá, alguma coisa, entendeu? Eu acho que eu tenho aqui na... Felipe. Só pra ver aqui. Passa aí. Não, então volta, desculpa. É porque assim, eu tinha aqui exatamente... É o próximo de novo. Era possível o retratado saber que estava sendo filmado? Se sim, é bom. Se foi mantido o contexto original, deve ser mantido. O retratado aparece de forma não intencional? Sim. Se for 3 sim e 1 não, você está tranquilo para usar. Você pode explicar melhor o contexto original? A parte 2? É questão de edição. Né? Você usou um truque de edição? Ou você mostrou a cena inteira? Tem cenas que às vezes, tipo, sei lá, querendo lembrar de um exemplo, assim, sei lá, teve 2 pessoas conversando, mas você não sabe que elas acabaram de se esbarrar ali, estavam na verdade pedindo desculpa uma para outra, parece que elas são amigos, se você não contextualizar, entendeu? Não, teve um esbarrão e depois elas se cumprimentaram, elas não são amigos, nunca se viram na vida. Então é esse tipo de coisa, né? Bom, beleza, vamos lá. Por fim, a exceção para os direitos marcários. O dono da marca, ele tem que, para ele poder impedir o uso dela no seu filme, ele tem que provar que você ou quis pegar carona no prestígio dele, ou que houve algum... Isso seria uma forma de comprovar o dano que ele teve, ou que aquilo ali afeta a imagem pública da marca dele. E aí tem o case da fachada em filme erótico. Tem uma decisão há pouco tempo de uma empresa de produtora de plásticos, se não me engano, que aparece... tem um filme erótico, um filme pornográfico, e ela processou pedindo que fosse retirada e indenizada porque aparece a marca dela numa cena de rua nesse filme. E aí o juiz indeferiu, disse que ela não tinha direito à indenização porque a marca estava longe, era um ambiente público na rua, não aparecia de forma distintiva na cena, alguém tinha que apertar os olhos para ver. Ele descreve... É até curioso que ele fala assim: acabei de ver o material, assim, acabei de ver o DVD e de fato, assim, o fato é que ele de qualquer forma entendeu que não é, ou seja, não é um direito absoluto da marca, mas tem que ter esse tipo de cautela, esse tipo de avaliação. Como eu falei para ele ali da questão do filme lá do bandido, que é exatamente, cara, é a mesma coisa. Essa é mais ou menos a situação. Bom, existe também a possibilidade de se prevenir contra esses riscos contratando seguros para a sua obra. Esse aqui primeiro é um seguro tradicional de produção de equipamentos, não tem tanto a ver com o nosso objeto, só quis botar para não esquecer. Mas o seguro contra erros e omissões seria o seguro que te preveniria, poderia te prevenir caso você tivesse algum problema, alguém que se sentiu com o seu direito violado na sua obra e tal. Se você, aí isso aqui tem todo o trâmite, né? Você vai pedir para um advogado fazer um clearance, ele vai dizer o que você deve tirar, manter ou tomar cuidado. E aí tem que ser alguma coisa que não foi vista. Se o advogado viu e mandou você tirar e você não tirou, o seguro não cobre. Se ninguém viu, foi uma coisa nova, que não se percebeu e tal, passou, aí o seguro pode descobrir. Então você você teve a prevenção de fazer os contratos anteriores, de ver se enquadrava no fair use ou no uso justo de alguma forma, e por fim você ainda faz um clearance e faz um seguro. Aí você está bem tranquilo, assim, minimizou ao máximo é ótimo, mas enfim, o risco que você está expondo a sua obra, ou seja, você está garantindo que você tem um produto bem amarrado para você negociar com os canais, você vai ficar tranquilo com relação a isso. Essa ideia daqui é de exatamente isso: conscientização, agir preventivamente e, se possível, contar com apoio jurídico, nem sempre por causa dos orçamentos. Mas um amigo nosso uma vez falou assim: a produção que não começa com o apoio de advogados, muitas vezes vai terminar com briga de advogados. Então, é sempre prudente, quando possível,
ter todas essas referências em mente para você garantir que seu produto vai poder ser comercializado com tranquilidade e você não vai estar assumindo nenhum risco acima das suas possibilidades quando você assinar um contrato de licenciamento. É isso, gente. Estamos à disposição para dúvidas, perguntas, se ainda houver, aqui e no nosso escritório. Valeu. Então eu queria fazer uma pergunta sobre isso, sobre como é que tem sido o escoamento dessa produção, como é que vocês têm conseguido, para onde vocês têm conseguido levar esses filmes e, enfim, Bom, se alguém quiser responder. Eu não consegui nada até agora, se alguém puder. Alguém que já levou além do festival, vamos falar aí. Eu faço uma beleza, na hora de vender. Ninguém? Isso que a gente tem que mudar, né? Hã? Festival tudo bem, né? Não, o festival é o que acaba, eu digo comercialização, dentro desses modelos aí novos. Porque eu costumo dizer assim, que o curta, ele acaba ficando, sendo jogado um pouco para escanteio, porque dentro dos formatos que a gente tinha de televisão, eles não acabam não entrando. Mas hoje em dia, com essas plataformas de VOD, eu acho que o curta acaba se tornando, e com essas coisas de, perdão aí, de dizer que vai ver o filme no celular, mas acaba que as pessoas veem muito filme, você acaba assistindo muita curta-metragem no seu tablet, no seu celular e tal. Eu queria saber que eu tenho essa sensação de que isso vai mudar. Assim, mas isso esse mercado vai voltar a se aquecer. Mas eu tenho essa sensação como uma observadora aí desses novos formatos e tal. Mas eu queria ouvir de vocês. Eu tive foi num festival lá fora que eles me ofereceram, o próprio festival me pagou por uma licença de agora 1 ou 2 anos para rodar em outras praças. E através do festival? Buenos Aires, esse filme problemático aí foi para Buenos Aires e vi que está em outro lugar também, no leste europeu. Mas só screening de festival? Também. Tá. Não em outras obras. E eles pagam esse screening? Eles tiveram. Eles compraram esse licenciamento? Compraram e eu recebi. Legal. Bacana. Eu tenho uma pergunta. Fala. Outro dia eu vi um professor falando sobre essa estratégia de distribuição dos curtas, né? Que orientando os alunos para tomar cuidado quando é licenciarem, porque tem festivais que exigem ineditismo, outros que não. Então, eles licenciam para um canal, fica 2 anos preso lá, e vai para um festival, mostra logo naquele, perde vários outros que não tem, que exigem que seja inédito em determinada região, ou no ano, ou que seja no ano e tal. Vocês fazem essa orientação também? Estratégica de lançamento de curtas? Ou não? Ou quem realiza, quem sabe dizer quem é que orienta? Conheço uma pessoa. Se existe alguma orientação? Olha, no painel teve um painel aqui que Sim. Eu tenho um amigo, ele nem está aqui, o filme dele, ele mesmo fez as estratégias, ele da cabeça dele fez e passou em trocentos festivais. Eu passei alguns por causa disso, talvez. Aí já me ofereceram no Chile, mas eu acho que é pago, né? Estratégia. A moça do painel, as 2 pessoas falaram, se você puder fazer a estratégia você mesmo, não pagar. Não pagar por isso. Porque você consegue. Consegue, mas perde. Tem vários. Esses agentes, né, sales agents, né, que vão, tem uma galera que oferece, assim, esse tipo de serviço. Acho que não é bem agente, entendeu? É um pessoal mais de vendas mesmo, sabe? Normalmente as distribuidoras têm esse braço, né? As distribuidoras mesmo têm esse braço de agente de vendas, né? Que antes deles comprarem teu direito de exibição, até porque no curta-metragem é mais mesmo você levar o filme para fazer volume de portfólio e tal, não sei o quê. Normalmente ela não compra os seus direitos de exibição, ela te paga um fee de exibição, mas não fica com aquele 30% de qualquer comissão de distribuição, como é normalmente. Mas eu acho que seriam dentro das próprias distribuidoras, sendo sincero. Integradoras talvez também, né? De plataforma. Uma boa pergunta, a diferença da distribuidora para a integradora. Integradora, ela transforma o seu arquivo. A integradora hoje em dia ela é a distribuidora dos segmentos de VOD, vamos chamar assim, entendeu? Ele não só, porque hoje em dia a distribuidora não consegue, as distribuidoras tradicionais elas não conseguem entrar nesse mercado de VOD porque tem as tais das especificações técnicas, entendeu? Tem que ter um monte de coisa para esse tal de integração, falar as plataformas, sei lá o quê. Que essas integradoras acabaram ganhando esse conhecimento, que é uma coisa muito de tecnologia mesmo, né? O distribuidor está acostumado a ligar para o exibidor, levar lá o
Antigamente era a fita, agora é o DCP, né, e passar, entendeu? Agora essa tecnologia para fazer o negócio para lá. Isso. A integradora acabou ganhando esse conhecimento e tem muita integradora que está fazendo essas vezes de sales agents, barra sofá digital, Synapse. O sofá. Pode ser. Pode ser. Não sei, acho que... No futuro as integradoras vão ser um maior número, mais importante. Maybe. Não sei, acho que pode ser. Sobre a estratégia de lançamento também, que ela falou lá atrás, tem a ver com aquele negócio de saber se escolher, entender o perfil do seu filme e procurar os festivais. Senão você vai ficar batendo, você queima até o seu filme se você perguntar pra quem não tem nada a ver, entendeu? Quando você vai no Rio Content Market, assim, conversa com os compradores, eles sempre vão dizer, pô, um monte de coisa aqui que não tem nada a ver, o cara tá tão desesperado para vender que não faz uma pesquisinha para tentar vender para as coisas certas e tal. Mas até isso tem uma prévia, o cara vai assistir antes e vai te autorizar para ir lá. Você não vai lá mostrar qualquer coisa. Sim, mas ele tá dizendo assim, você se não você precisava for ter o próprio subido diretor, o próprio realizador. Entendeu? Você fala assim, pô, pra que mostrar pra esse canal? Não tem nada a ver comigo, entendeu? Tem uns que já são. Você tá perdendo tempo no canal, e às vezes o canal, às vezes vai ver um outro produto teu que tinha tudo a ver, ele fala, não, essa produtora aqui eu nem quero ver mais, porque já mandou, não tinha nada a ver. Exatamente. Né? Tem isso. Enfim. Diego. Olá, meu nome é Silvio, eu tenho uma produtora bem nova, né? A gente acabou de fazer o primeiro filme. Legal. Qual é o documento, a formalização que conecta o filme feito com a produtora, de fato? É o CPB? Que diz que... Não, é filme... cessão de direitos. Cessão de direitos. Normalmente, por causa da cessão de direitos, o CPB vai sair do nome da produtora. É o seguinte, lembra que ele falou aqui no começo que o filme é o autor do filme é o diretor e o dono do argumento. Como eu falei também um pouco depois, normalmente no filme grande, aqui vocês se confundem com essa mesma pessoa. O argumento, o filme sempre vai se basear ou num argumento ou numa obra anterior, seja num outro filme, num livro, numa música, né, numa personalidade, dentro de um argumento que vai contar a história de uma personalidade. Aquilo é o que a gente chama do primeiro elo da cadeia de direitos. É o primeiro direito que o produtor precisa licenciar para se tornar detentor do direito de realizar aquele filme. O CPB, ele só vai provar que você efetivamente é. Inclusive, para você tirar um CPB, você vai ter que juntar o seu contrato da cadeia de direitos, o contrato com o diretor, o contrato com o diretor de arte, o diretor de fotografia, acho que... Todos CPB, os artistas que a gente falou. O CPB ele exige alguns pontuais, aí se alguém se lembrar de cabeça pode dizer, mas ele exige alguns profissionais técnicos, com certeza o diretor e o negócio de direitos. Tá, então eu, no caso, sou autor do filme, assim, eu escrevi e dirigi, então eu Você tem uma PJ? Sim. Você tem uma PJ, você cede para sua própria PJ o direito de realizar o seu argumento e depois, como diretor, você cede para sua própria PJ o seu filme. Isso. Entendeu? Tá? E aí, mais alguma pergunta? No caso de, não de uso de uma imagem audiovisual, mas de você mesmo fazer uma reprodução disso, fazer uma menção, alguma coisa, tentando mostrar, identificar uma obra, assim, um clipe, por exemplo, quer fazer uma paródia, por exemplo, tem que ter também os direitos sobre essa obra. Teve uma decisão recente a respeito disso, por isso que eu queria falar. O Hortifruti, rede de supermercados, acabou de ser processada pela Warner, pela Sony, não lembro quem, porque usou um trecho de uma música, falou, olha que couve mais linda, mais cheia de graça. E aí ele falou, tá usando a minha música, eu tenho direito de pagar, não pode usar sem me pagar licença por isso. E aí a justiça entendeu que não, que é uma paródia, e a paródia está dentro daqueles exceções do artigo 46 da Lei de Direitos Autorais, e aí foi autorizada a continuar usando. Então... A sua pergunta, no seu exemplo você usou paródia. Paródia é uma exceção. Mas, se você não tivesse usado no exemplo paródia, sim, você precisaria de autorização do autor, né? Que lembrar, a obra audiovisual, ela também é uma outra obra protegida por direitos autorais. Você vai enfiar ela dentro da sua obra, você precisa pedir autorização do autor daquela obra, que no caso seria o diretor, que provavelmente cedeu para a produtora pessoa jurídica, então aquela produtora pessoa jurídica é que tem que ceder para você. Se não for pessoa jurídica?
Quem? O produtor? Isso, O produtor aqui no Brasil, quer dizer, a gente sempre fala que o produtor tem que ser uma pessoa jurídica porque a gente faz muito filme baseado com recursos públicos e a gente só consegue acessar recursos públicos aqui via Ancine, via audiovisual, Lei Rouanet, através de pessoas jurídicas. Mas claro que um realizador pode ser uma pessoa física, não tem problema nenhum. Então o que significa isso? Se amanhã o seu filme ficar devendo, sei lá, um set inteiro de gente que não pagou, se você for processado na PJ, vai atingir o seu apartamento, entendeu? Por isso que a gente tem por isso que existem as pessoas jurídicas, justamente para separar o patrimônio da pessoa física. Aquele negócio é uma coisa separada, aquele CNPJ é uma personalidade jurídica distinta da sua. O MEI, ele não tem essa distinção patrimonial, então é uma sociedade de mais risco, entendeu? Mas eu entendo, assim, que durante muito tempo, quando a gente está no começo de uma caminhada, o MEI seja uma primeira escala, como você vai crescendo. Depois, se você for crescendo mais, o aconselhamento é que você tenha uma EIRELI, que é uma pessoa jurídica de responsabilidade limitada, aí sim, o seu patrimônio está distinto daquilo ali, e aí você não está correndo risco na sua pessoa física. Mas, de novo, para acessar recursos, né? E curta-metragem, infelizmente, a gente não consegue acessar aqueles recursos do fundo e tal, mas se pudesse, teria que ter uma PJ, não poderia ser um MEI. Uma PJ mas os editais, a Rio Filme, por exemplo, exigia que fosse pessoa jurídica. Exceto algumas, tipo, nas ações locais, que é uma coisa voltada para... enfim, não sei se é periferia, uma coisa que está limitando, que eu acho que é mais amplo, mas é voltado para as pessoas que fazem movimentos culturais de forma informal, não sob teto a proteção de uma pessoa jurídica. Aí a Rio Filme fez uma solução de dar um prêmio, onde a pessoa não precisa prestar conta, e aí podia ser pessoa física. Ela só tinha que depois ter o filme pronto. Isso é uma propriedade, né? A obra audiovisual, ela é uma propriedade intelectual. Ela poderia estar na mão de qualquer pessoa. Eu posso ser dono de uma obra, você pode ser dono de uma obra. Sim, Nós três podemos, em coprodução, ser dono de uma obra. Sim. Uma pessoa jurídica, condomínio, nossa. Né? Pode ser pessoa física e jurídica, é como se fosse um apartamento, é um bem, é um direito. É um bem. A lei até equipara bens móveis. Ela equipara os direitos autorais a bem móvel. Intangível. Gente, estamos com o nosso time aqui. Gente, é porque vai ter uma sessão agora, né? Daqui a pouquinho. Eles precisam trocar o slide. Olha, mas foi um prazer, tá? Por poder estar aqui com vocês. Estamos aí para qualquer dúvida. Isso aí. Sucesso para os seus filmes. É isso, galera.